Queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam em casa, espero que estejam todos se cuidando aí, fazendo todo mundo a sua parte para evitar a disseminação desse vírus. A aula de hoje vai ser diferente em razão das circunstâncias, né? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do semestre. Vamos começar a analisar o próximo remédio constitucional da nossa lista, que é justamente o mandado de injunção. O material já está na central acadêmica, está lá disponível no material didático. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre algumas peculiaridades, sobre como é que a gente faz, o que a gente tem que ficar atento no mandado de injunção. E na sequência teremos também uma pequena atividade, não vai ser nada muito extenso, mas só algumas questões para que vocês coloquem um pouco em prática isso que a gente vai ver agora. Não se preocupem que não vai ser elaborar uma petição inicial ainda, mas fiquem preparados, hein? A gente nunca sabe qual vai ser a próxima atividade. Tá certo, pessoal? Bom, o mandado de injunção, então, é esse remédio constitucional, né? Por que é um remédio constitucional? Está previsto lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição, ela já vai trazer para a gente a ideia de que você deve utilizar o mandado de injunção quando houver falta de norma regulamentadora para exercer os seus direitos fundamentais. Bom, então como vocês podem ver aí no conceito trazido pela Constituição Federal, a gente verifica que vai ser concedido o mandado de segurança quando essa falta de norma regulamentadora impedir o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O que isso quer dizer, minha gente? O que quer dizer isso? Quando a Constituição fala em direitos, liberdades e prerrogativas com relação à soberania, à cidadania, o que isso é, na verdade? Que outra palavra que a gente pode usar para colocar no lugar disso para ser mais fácil de a gente entender? Se vocês estão atentos, se vocês lembram na primeira aula que a gente falou, né, que a gente falou que os remédios constitucionais, eles giram em torno da proteção dos direitos fundamentais. Então, quando a Constituição traz essa falta de norma regulamentadora, a gente pode utilizar, para ficar mais fácil da gente entender o que isso está falando, é que justamente quando houver aí a impossibilidade de você exercer os seus direitos fundamentais por conta de uma falta de norma regulamentadora, nesse caso será cabível o mandado de injunção. O mandado de injunção previsto na Constituição também tem previsão infraconstitucional, ele é regulamentado, né, o seu procedimento pela Lei número 13.300 de 2016. Vejam que é uma lei bem recente, se a gente pensar que a Constituição é lá de 88 e essa lei é de 2016, então ficou um bom tempo aí sem ter regulamentação. Isso fez com que grande parte da doutrina e o STF entendessem que a gente poderia utilizar que o mandado de injunção era um remédio constitucional que independia de regulamentação processual própria, né, que ela era de aplicabilidade imediata, e utilizava-se, antes de 2016, subsidiariamente a lei do mandado de segurança para suprir essa falta de regulamentação. Desde 2016 não temos mais esse problema, então ele já está regulamentado, o procedimento está previsto, tudo certinho, sem maiores problemas. E traz algumas questões importantes e até diferentes do que a gente vê com relação ao mandado de segurança, mas já vamos chegar lá. Outra coisa importante, então, quando que a gente vai utilizar o mandado de segurança? Bom, beleza, quando falta norma regulamentadora. Mas fiquem atentos de que espécie de norma constitucional nós estamos falando. Que tipo de norma constitucional vai precisar de uma norma regulamentadora? Lembrem-se que a gente fala que existem normas da Constituição que são de aplicabilidade imediata. E tem algumas outras normas na Constituição que não têm aplicabilidade imediata, né, que não são possíveis de serem executadas automaticamente. São o que a gente vai chamar de normas de eficácia limitada.
Quando a gente está falando de uma norma de eficácia limitada, são aquelas situações em que a Constituição diz que aquela norma a Constituição mostra que aquele direito existe, mas a Constituição também diz que ele vai ser regulamentado em norma específica. É o caso, e a gente vai ter aqui como exemplo, como o direito de greve, né? O direito de greve está lá previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição, que vai dizer pra gente que os servidores podem fazer greve. Beleza, existe o direito de greve, mas o artigo, né, o inciso que fala sobre isso também vai dizer pra gente que a greve vai ser regulamentada em lei específica. E essa lei não existe até hoje, pelo menos não com relação aos servidores públicos. Esse é um exemplo bem interessante aí que a gente tem, inclusive, de mandado de injunção que tramitou no STF. Um mandado de injunção promovido, se eu não me engano, ele iniciou em 2004. E, enfim, eu vou mostrar aqui, tá aqui no ar a decisão para vocês, que o STF acolheu esse mandado de injunção, né, julgou aí procedente essa demanda e determinou, então, que se aplicasse subsidiariamente, enquanto não tem essa lei, aplicasse a lei relativa aos trabalhadores também, aos servidores. Mas é um caso típico aí de situação que a gente tem a norma prevista, o direito existe na Constituição Federal, mas não tem lei regulamentadora até hoje, né? Até hoje não foi criado. Existe um projeto de lei tramitando, né? A situação está em debate constante no Congresso, mas nada definitivo, pelo menos até o momento, nada foi aprovado.